Você sintoniza no canal 55 e também no canal 11 da NET. E ainda pela internet, no player da TVU, tvuplay.tv.br, nas páginas do Facebook, @TVUplay e @VirandoJogoTV. E você participa conosco através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Rogério Forcolém e Antônio Bavaresco na composição da bancada nesta quarta-feira. Senhores, os 3 times da Série B gaúchos venceram ontem, hein? Quando o Internacional parece que podia fazer uma diferença, o Juventude e o Brasil também, né, carimbaram a rodada. O Brasil bem no finzinho, né? E o Internacional nem o Juventude também finzinho, foi. Não, o Inter não. O Juventude foi... O Inter tinha uns 12 minutos. Acho que o Juventude foi mais no fim, não foi? Foi. 42, se não me engano, do Juventude. Foi, tanto o Brasil quanto o Juventude. O do Juventude também foi, o do Brasil também foi aos 42. Outra coisa, o Grêmio viajou ou não viajou hoje? Bagé? Viajou de ônibus. Viajou de ônibus? De ônibus, isso. Como não queria? Como não queria. E como foi dito que não faria? Mas é que o presidente ontem à tarde disse que se fosse obrigado a ir, aí teria que ir, né? E foi o que aconteceu, o Grêmio... Mas o presidente ontem também disse que o Grêmio não iria de jeito nenhum de ônibus. Mas o horário era diferente, né? O Grêmio ontem, se fosse sair naquele horário, ia sair, sei lá, 15 horas, 16 horas. Não. Poderia ter saído junto com a Chapecoense. A Chapecoense saiu que horas? 14, depois das 14. E o Grêmio, se tivesse a decisão, poderia ter saído à 1 da tarde também. Não, mas é que... Não, tudo bem. Ele adiou por 24 horas. Como não deu, ele vai sair de ônibus, mas vai sair mais cedo. Essa é a alegação. Mas é que às vezes as coisas são ditas assim e depois ela não pode cumprir, né? Porque tem, no caso, a CBF que manda e aí tem que ir de qualquer maneira. Só que... Jeromel não foi, né? Só que o Grêmio vai pegar uma estrada, em termos de condições de clima, pior hoje do que ontem. A previsão, pelo menos... De chuva sim, mas de neblina não. Mas... O problema ontem foi a neblina. A previsão é de chuva mais forte que ontem, tá? E amanhã, no jogo, a temperatura pode cair bastante. A previsão é de que a temperatura despenque e chegue até 4 graus lá em Chapecó. Não sei se na hora do jogo, mas enfim. Se foi um bom negócio, não foi um bom negócio, mas era o que se tinha. O que perde fisicamente? Tem alguma perda física se o jogador for de ônibus? Acho que o Grêmio... Não, porque o Grêmio vai jogar só segunda-feira, né? Segunda-feira jogo com o Bahia. Mas então, e a previsão é que de economizar um pouco. Por que o senhor está criticando? Não entendi. Como economizar? O senhor está num tom irônico assim. Não sei, foi um bom negócio. Eu tô não ironizando. Eu tô só colocando, né, as verdades de ontem para as verdades de hoje. Que ontem era muito... Há quem diga que o Grêmio quis ganhar tempo para ver se de quem era a posição radical? Do Grêmio. Do quê? Do Grêmio, de não viajar, mas eu disse aqui... Mas como não viajar? O próprio presidente Romildo Bolzan disse ontem, né, que de ônibus o Grêmio não viajaria. Aí hoje, claro, hoje tem todas essas circunstâncias. Não, porque ontem tinha neblina, hoje não vai ter neblina. Ontem estava a estrada ruim, hoje a estrada está melhor, tal. Não. É que se afirma peremptoriamente... O último que falou isso. Mas é por isso justamente que eu estou usando a expressão. Porque as coisas não se criam assim. Não são peremptórias. Não sabe. Se tem uma CBF, que é a entidade que organiza, que é quem manda e desmanda, não adianta tu chegar e mas eu acho assim, opinião minha, eu acho que foi feita uma tentativa, eu vi bom senso da CBF, entendeu? Agora a CBF tem que fazer o papel dela. Não deu para fazer como seria o ideal, azar do Grêmio. A CBF remarcou o jogo como o Grêmio queria, mas vai ter que jogar. Mas o Grêmio sabia disso. Então não adianta dizer não vou a pé. Eu estou avaliando a CBF, não o Grêmio. O presidente, ontem na oposição, nós temos que considerar que teve um acidente com 3 funcionários do Grêmio. Ninguém morreu, graças a Deus. Não precisava que alguém morresse para que o presidente pudesse... A gente prefere de avião porque nós mandamos um carro com 3 funcionários na frente em função da logística e teve um acidente. É muito grave o que aconteceu, capotou o carro dos caras, não inventaram isso. O
presidente, na minha opinião, ele talvez não tivesse que dar essa declaração. Só que hoje o que o Grêmio tem? O Grêmio não tem mais o tempo. O Grêmio não tem mais tempo para só se o Grêmio não for jogar. Não tem mais tempo para que não seja. Passo Fundo não dá condição de teto. A Chapecó abriu durante 30 minutos, fechou de novo. Aí não tem mais o que fazer, botar no avião ou não ir pro jogo. Botar no ônibus e Mas aí tu dissesse, que é o meu pensamento, não precisava ter dito ontem isso. De ônibus o Grêmio não vai de jeito nenhum. Não, mas ele deixou claro, ele tomou uma postura ontem e realmente não foi. Bom, mas o que se entendia era que o Grêmio não viajaria para Chapecó de ônibus de maneira alguma. Talvez o de jeito nenhum é que tenha sido o erro. Mas ele disse o de jeito nenhum? Eu não sei. De ônibus o Grêmio não vai. Para falar a verdade. Pois é isso que eu estou dizendo. Aí passam as coisas a ser circunstanciais. Mas aí é aquilo, tu entendeu de uma maneira e eu entendi de outra. Agora, daqui a pouco ele pode chegar e ter dito da maneira ou que tu disse ou que tu entendeu o que eu. Ele não disse ontem, de jeito nenhum. No final da tarde, quando o Dorico foi entrevistado, perguntaram para ele, mas e amanhã? Se persistir? Amanhã já está. O Dorico não decide. Não, ele disse, depois o Bagé. Ele disse a mesma coisa. Ele disse, iremos de ônibus. Ele falou exatamente. Porque aí já estava certo que a CBF já tinha marcado o jogo para quinta-feira, que não ia abrir o tempo. Mas enfim, isso são as molduras aí, né? O palco principal ontem foi em Florianópolis. Vamos já mostrar os lances aí, Diogo, pode ser, do Internacional? Tem os lances da vitória do Inter, 2-1, Colorado venceu o Figueirense jogando fora de casa. O Internacional que começou, o ataque era Potker, Brenner e Carlos. A facilidade que entraram ali, ontem não tinha o Léo Ortiz. Sim, mas quem é que estava lá? Danilo Silva. E não me serve também. Olha o chute que o Danilo Silva deu. Esse chute foi dele. Esse foi dele, não me serve. É a prova que não é saindo o Léo Ortiz que melhora a defesa. E nem entrando o Danilo Silva, né? Pode ser, talvez não sirva ninguém. Vai ter que contratar recitar o Gamarra. Vai ter que contratar algum jogador. Isso eu também acho. Vai ter que contratar algum jogador. Não dá para ficar naquele discurso do Roberto Melo aqui mesmo, no Virando o Jogo, de que era só questão de posicionamento. É questão de qualidade técnica de jogador. O Internacional fez 1-0 e vocês acham que o Internacional se atirou para trás? Não. Até esse lance foi depois do 1-0. O que aconteceu foi que o Figueirense... Não deu nem tempo, o Figueirense foi rápido. O Figueirense é muito ruim também, né? O Figueirense muito deu campo pro Inter, né? O Figueirense vinha de 2 derrotas. Olha o cara, entrou no sendo meio em casa. Olha a facilidade, onde ele entrou? Onde é que estava o Danilo? Não estava, né? E outra coisa, não adianta você querer que o Carlinhos vá marcar, né? Esquece o Carlinhos como marcador. Mas por isso que ele tem que ter aquela muleta do cara que volta. Lembra que a gente falou aqui? Ele tem que ter um secretário. O secretário, o sublateral. Mas não... Mas tem vários que são assim. No Grêmio mesmo, o Cortez tem o Pedro Rocha. Aí já tinha uma alteração, tanto no time do Inter, como uma também no time do Figueirense, né? Cabeceou dentro da grande área de novo. O Figueirense deu campo. O Figueirense deu campo para o Internacional fazer o contra-ataque, né? Segundo tempo inteiro. Teve um lance muito bonito no final do jogo, acho que antes do gol do Inter, que o rapaz driblou todo mundo ali, chutou. A bola dentro da área do Inter de novo. Mas vai correr, não tem jeito. E o menino esse, o Júnior, que salvou lances fazendo bem a cobertura, como um terceiro zagueiro, né? Ainda na marcação lá pelo lado, está muito falho. O gol aconteceu na falha do goleiro, né? O goleiro é para interceptar essa bola aí. Concordo. E do próprio zagueiro, um dos dois tinha que ir na bola, né? Nenhum dos dois foi. Potker jogando na dele, né? Foi a melhor partida dele no Inter, eu achei. Mas que rapidez, hein? Que velocidade. Observa bem, o goleiro podia ter tentado um bote antes. Quem fez a jogada, quem fez a armação da jogada foi o Juan, né? Foi. Ele entrou como meia mesmo. Uma novidade de meio. Mas antes desse gol teve um... Deixa eu ver. Não, esse aí teve uma defesa do... O Figueirense teve mais chance de gols do que o Inter, hein? Esse lance que eu falei, esse lance é muito bonito, ó. O cara driblou todo mundo, meteu, e aí quem é que salva essa bola? Júnior. Olha, que cobertura que o cara fez, hein? O Júnior, ele fechando como terceiro zagueiro foi bem. Ele fez antes, ele tinha feito mais 1 ou 2 lances assim, de chegar cobrindo a defesa. Agora, não tem o lance da defesa do Danilo. Mas eu quero saber de você o seguinte, já
ontem o Guto conseguiu fazer uma mexida boa quando o Inter estava meio desequilibrado? O que eu entendi? Teve esse efeito do novo treinador? O que eu entendi? Que ele botou em campo contra o Figueirense, os jogadores estavam menos desgastados fisicamente. Ele deve ter pego uma avaliação da preparação física. Quem é que está por estourar? Quem está por estourar não viaja. Essa foi a leitura que eu fiz. E tem uma segunda leitura além, que é complementar a essa. Porque o time de ontem correu, né? Sim. Aí era o seguinte, campo pesado, muito mais do que vai estar o Beira-Rio sábado. Não sei, aí depende da metodologia. Não, mas o Beira-Rio tem uma drenagem melhor. Quer dizer que o estado do gramado é pior. Segundo, o time do Figueirense apesar de que o do Náutico não é grandes coisas, o do Figueirense é muito pior. Não, acho que não. O do Náutico é mais fraco. Será? Aposto um café. Porque eu acho que a leitura que ele fez foi que dava para enfrentar o Figueirense com um time mais fraco, justamente por ser um adversário acho que fraco. Não, acho que ele apostou, foi um risco que ele correu, só que o que é o conjunto das coisas? O que é mais fácil? Tu apostar ontem que era fora ou tu apostar no Beira-Rio, claro. com toda a pressão do torcedor que ele está fazendo? Ele chega no Beira-Rio, claro, com o resultado de vitória ontem, ajuda, né? Melhor, claro. Mas ele chega num outro clima no Beira-Rio. Eu gostei. O Náutico é muito fraco. É pior do que o Figueirense. É pior do que o Figueirense. Eu não vi jogar É Grenal, sabe? Eu gostei que o Guto Ferreira, para mim, vocês vão continuar com essa frescura de não, que marrequice é essa? Nenal, nunca vi. Daqui a pouco dá um nome ruim aí, não. Bom, mas eu gostei que o Guto ele errou e se corrigiu ontem, para mim. Para mim ele errou quando ele fez a mudança no intervalo, tá? Tirando o Brenner e colocando o menino, o Juan, e o posicionamento que ele colocou. Só que Márcio Goiano, né? O técnico do Figueirense, ele tinha feito uma alteração, ele tinha tirado o primeiro volante dele e colocado mais um atacante, Luigi, uma coisa assim. Tá? E aí ficou ruim para o Internacional. Ficou muito ruim para o Internacional. Né? Coisa esquisita. Ficou muito ruim para o Internacional e aí o Guto corrigiu. A hora que ele tirou o Robertson, botou esse menino que é volante, o Valdemir, né? Recompôs o meio-campo. E o Juan virou meia mesmo. E o Juan, sim, aí o Juan pôde, inclusive, para fazer essa jogada. Né? Ele já estava sem o centroavante, aí o Potker estava funcionando como o Bagé enfatiza sempre, que é como o Potker jogou, né, na Ponte Preta nesses últimos 2 anos. E aí deu certo. Agora, a incógnita fica o seguinte, o Carlos, ele é assim, para baixo, dá a impressão que ele... O Carlos? Carlos, porque o Carlos é ruim mesmo, pelo Diego. É ruim. Eu não gosto daquele cara. Ontem, nas redes sociais, o Paulo Pereira comeu em cima do Carlos. Nossa Senhora. Talvez não seja jogador pro Inter, né? Não sei, no Atlético ele não me... Quando ele veio pro Inter, eu imaginei que ele pudesse ter tendo oportunidade de jogar. É que era um Atlético encaixado, né? A gente tem que ter esse cuidado. O Inter não está encaixado. E aí começa a fritar um monte de gente. O Carlos que jogava no Internacional era outro Carlos, não é esse que está jogando aí. Eu não acho ele ruim, eu acho ele um bom jogador. Ele tem velocidade, ele tem arranque, ele perdeu um gol ontem. Ele é forte, ele não cai por qualquer coisa. Só que no time do Atlético, além de encaixado, ele entrava sempre com um time que já tinha Prato, Fred, Robinho. Era uma outra maneira. Tanto que os reservas imediatos do ataque do Atlético era ele e o Cleiton, esse que foi pro Corinthians e se machucou. Isso que chamou a atenção dele ter vindo pro Internacional. Agora, ontem ele não jogou nada. Mas ele é um jogador que lá no Atlético ele tinha uma outra situação de time. O Inter ainda é um time desembocado. Né? Projetando o Internacional contra o Náutico, vocês acham que ele vai manter os 3 atacantes e 2 volantes? Eu acho que ele mantém, mas ele muda as peças. Sim, não. Aliás, é o seguinte, o Dourado... Ele gosta de jogar nesse 2-3-1. E o Edenilson vão ter que jogar muito, porque o Charles, para mim, pelo menos, o Charles e o Fabinho, para mim, jogaram muito bem. O Charles jogando na posição dele, que é volante. Tu que és um crítico da bola do Rodrigo Dourado, o Charles, tu achou que ele foi bem ontem? Não, a minha opinião, eu já disse aqui, eu entendo que o Internacional deveria aproveitar a janela que tem agora e vender o Rodrigo Dourado. Mas tem que ter alguém querendo, né? Não, mas tudo bem, mas aí tu joga para os empresários e a gente sabe como é que funciona isso. Mas tu acha que o Baidec não quer vender o Dourado? Ele não conseguiu ainda. Pois é, tem que ter alguém querendo. Porque se não conseguir vender agora, que ainda tem um recall lá de seleção olímpica e tudo mais, não vai conseguir vender.
Então tem que fazer agora e já dar espaço. Mas o que aconteceu com o Rodrigo Dourado? Ele sabe que, posso falar uma grande bobagem agora, mas isso é a minha impressão e vocês são os analistas técnicos. Ele às vezes, antes de estar passando por essa fase irregular, né, vamos chamar assim, ele tinha até um jogo elegante que lembrava até o Falcão. Não sei se isso... Só que faltava um pouco de técnica. Mas ele tem uma elegância para jogar. Faltava. Mas ele jogou bem na seleção olímpica. Não. Nem jogou. Ele não foi titular, não. Nem jogou. O William Dourado é aqueles caras que eles usam a foto com os 23 para entregar para o empresário. Eles não jogaram na seleção. Mas a questão da O William ainda jogou mais que o Dourado. Essa comparação ela é muito complicada. Qualquer jogador, o cabelo claro que joga na meia cancha do Internacional, o pessoal se lembra do Falcão. O Rodrigo Dourado teve ótimos jogos. Não dá. Ele teve ótimos jogos. O problema é que daí se considerou que o Rodrigo Dourado tivesse pronto já. Aí começou, porque ele joga de terno. Talvez joga de terno porque ele não tem a passada larga, ele tem dificuldade para andar. Dá uma olhadinha no Rodrigo Dourado andando. Esse é o problema. Só que nós, imprensa, superdimensionamos. O Bolatti chegou aqui, fez 2 gols em 3 jogos e virou o novo Falcão. O Charles fez 2 jogos, era o Príncipe Charles, novo Falcão. E o Dourado foi a mesma coisa. O caso do Rodrigo Dourado, no meu caso específico, nunca foi isso, porque eu sempre fui um crítico do Rodrigo Dourado desde que ele começou. De todos os volantes lançados no Internacional, disse que ele foi de 10 anos pra cá, teve um que realmente era bom, que era o Sandro. O resto é tudo café com leite. Que idade ele tem? Dourado tem 23, acho. Né? 24, se não me engano, ele fez. Ele deve ter menos, porque ele foi seleção olímpica. Até 23. A geração ele do fez Lua, 24. Lua tem 24. Ele é muito, hoje, atualmente, ele é muito irregular, né? Uma hora ele Ele é considerado lento, ele é considerado lento com a bola nos pés. Não, e ele é irregular. O Rogério pegou bem. Ele tem uma às vezes recomposição. joga bem e às vezes... Eu não acho que ele seja irregular. Tu não acha? Não. Eu acho ele bom jogador. Eu acho Tu quer que venda o cara e agora ele não é regular. Se eu estou dizendo, eu quero que venda justamente... Venda o cara, mas irregular ele não é. Ele é um baita cara, então deixa ele aí. Não, muito antes pelo contrário. Não me serve. A regularidade dele não me serve como jogador. Não me serve a regularidade dele. Debate tu essa parte com ele que eu já cansei. A regularidade eles acham o Rodrigo Dourado um grande jogador. Primeira vez. Eu acabei de falar o que eu acho. Terceirizando o debate, eu tinha visto na minha vida. Parece o Filipão largou o banco e foi embora. O Bagé, se não concorda com ele... Não jogue pra mim uma prática sua. Negativo. Negativo. Quem quer tocar o programa sozinho e não aceita a discussão é tu, não joga. Eu discuto e debato. Me dá argumento, eu dou contra-argumento. O meu argumento do Rodrigo Dourado é que eu não vejo... Tá, mas tu não pode dizer o que eu não falei. Em nenhum momento eu disse que ele é um grande jogador. Tu acabou de dizer, o Bagé disse que ele é um grande jogador, tá gravado aí. Não, eu não disse. Então, não é. Ele é um jogador normal. Mas eu acabei de falar, eu acho ele bom jogador. Eu acho que ele fez ótimos jogos. Eu acho que ele fez ótimos jogos, ele é um bom jogador. Mas eu não disse que ele é um grande jogador. Comigo que ele fez ótimos jogos bem acompanhado. Mas ninguém joga sozinho no futebol coletivo, senhores. Só um pouquinho. Ele do lado do Anselmo, ele não naufragou. Fez péssimos jogos. Mas aí não era o Anselmo. Do lado do... Aí era o contexto do ano passado. Vai almoçar aqui agora, não acredito. Eu não dou uma dedo mesmo, eu falei bobagem até agora. Fui falar com o Rodrigo Dourado, da seleção jogou bem, nem jogou. Meu ovo. Tem que vender essas quartas-feiras. Sensacional. Ninguém pode dizer que ele não entende o ovo. Um ovo, ele não entende um ovo. Não entende um ovo de futebol. É que ele tem uma meia dúzia ali na sacolinha ali embaixo. Viu? Tá bom esse ovo aí? Tá comendo? Não, tá pedindo. Tá fedorento esse ovo aí. Olha o ovo que não fede. Olha o ovo que não fede. Diz pra mim, quando abre assim. Bom, voltando, podemos encerrar. A bufa vou largar pro Bavareta. Podemos encerrar o episódio Rodrigo Dourado? Sim, por mim. Entendeu? Então, a posição do Bagé é essa, do Nelson é essa. O Forcolém acha que ele é um grande jogador, mas tu também acha que ele é um grande jogador. Eu só queria saber de vocês, são técnicos, por que ele está tão irregular? Mas ele não é irregular. Pelo Rogério Amaral não é irregular. Então é por isso que ele não vai. Tu acha ele grande jogador? Não, só para corrigir, ele tem 22 anos. 22. Não, já tá então ainda tá numa idade boa para ser Não dá para corrigir nada dele. Não, tá no momento de ser negociado.
Mas ele, é o momento de ser negociado. Mas o Forcolém tem razão. O cara com 22 anos ainda tem que aprender, embora a característica do Rodrigo Dourado, só para encerrar a discussão, para não voltar, é que eu acho que ela não é suficiente para o Inter. Sabe? O Nelson diz que ele é lento. Não. O Bagé deu a entender que ele é uma monareta, que ele não olha a passada dele. É uma monareta. Ele não é, por isso mesmo que eu não entendi quando o Rogério imaginou que eu disse que ele é grande jogador. Pô, fiz uma crítica na passada do jogador, se isso é considerado grande jogador. O Rodrigo, quando fala nesse negócio da passada, eu digo assim, é jogador que parece que está correndo sentado, sabe? E isso dificulta a recomposição do Rodrigo Dourado para ser um primeiro volante. Por isso é que eu estou falando. Entendeu? Não é que ele não seja bom jogador, concordo com o Bagé. Só que, na minha opinião, não é suficiente, porque o Inter precisa ainda mais disputando a Série B. Jogadores mais rápidos. Ontem se viu, quando apertou... Não, mas não é só a Série B, né, Bavaresco? Pô, não, eu sei. O jogador tem que ser para a Série B, A, C. Não, mas tem jogadores... Não, tu pega aquele time do Grêmio que subiu em 2005... E alguma parte dele ficou no ano seguinte, mas uma grande parte foi embora. Não, mas aí era necessidade. O Grêmio começou a Série B, o Grêmio não tinha um time para treinar. Então, mas também. Mas é outro contexto. Sim, tu não vai mandar um jogador. Não, mas não buscou embora. Característica que não tinha dinheiro. Os empresários chegaram só, eu tenho o Nelson, te serve? Não, o Nelson é muito caro. Ah, não, mas eu tenho o Bagé aqui que cobra metade. Não, então me manda o Bagé. O Grêmio montou um time assim, o Grêmio não tinha jogadores. O filho do Mário Sérgio, lá, o Bruno Paiva, tinha construído uma estátua para ele no Grêmio. Ele montou praticamente o time do Grêmio, só paguem o salário e depois se vender a gente acerta algum valor de comissão. Então o time do Grêmio era diferente. Esse time do Inter, entre aspas, foi um time pensado. Aprendeu? Tu também não entende Agora, se foi bem ou mal pensado, isso o tempo vai dizer também. E ontem o Charles mostrou uma outra característica que a gente não tem no Rodrigo Dourado, que é o passe mais longo, quase o lançamento. O Charles fez isso no mínimo umas 2, 3 vezes ontem no jogo. A bola espichada, né? Então, eu vejo que era momento agora. O ano passado lançaram mal o Charles. Agora deixa o guri jogar na posição dele. Que idade tem o Charles? O Charles deve ter 20 anos. É bem novo. Aí. Bem novinho? E com personalidade, pelo jeito? Sim, com personalidade. Mas a personalidade no futebol, ela ajuda até o ruim, né? Não que o Charles seja ruim aqui. É Charles ou Dourado? No ano passado tentaram fazer os dois jogar. Aí transformaram o Dourado. Aí o volante moderno. Cara, o volante moderno a gente conhece desde os anos 50. O Clodoaldo jogou na Copa de 70, nem volante ele era. Então não tem essa bobagem de volante moderno. Tem um cara que tem qualidade para ir. O Tinga era um cara que ia para dentro. O Magrão, que outro dia teve com a gente, era o cara que ia para dentro. O Gerson, porque eles tinham qualidade característica. Era quase um volante. Esses meninos não têm. O Charles não pode jogar como segundo ou terceiro. Ele tem que ser um primeiro. Ontem ele teve uma parceria boa. O Fabinho não é essa desgraça toda. Foi muito elogiado pelo... Pô, ele é um jogador útil para o grupo. O Fabinho foi super elogiado pelo comentarista que fez a Sport TV, o Paulinho Criciúma, né? Paulinho Criciúma. Que elogiou, foi considerado para ele o melhor jogador. Isso foi. Eu também considerei o melhor jogador da partida foi o Fabinho. É que alguns jogadores ficaram marcados com uma coisa de que não podia ficar porque era o jogador do Argel, era o jogador do Vitória, teve um monte de coisa. Teve uma série de situações. Outro dia o Internacional não fez lá, mudou o horário do show de luzes, porque não podia fazer, porque já era feito na gestão passada. É muito pequeno. Bobagem. Sabe, aquela coisa, mudou a gestão, rasga tudo que os outros fizeram. Não, teve gente no ano passado que poderia, inclusive, ter continuado nessa gestão pelo trabalho que fez. E vou dizer sobre o Fabinho mais uma coisa. É melhor do que qualquer um dos laterais direitos que tem o Internacional. Se botar o Fabinho ali naquela posição, joga mais do que qualquer um que o Internacional tem à disposição. Não estou falando do Ceará. Eu não sei se o Inter não vai buscar lateral. Não estou falando do Júnior que possa ser. O Júnior ainda... tem que se dar um pouco de tempo para ele. Não sei se o Inter não vai buscar zagueiro, Bagé. Acho que antes do lateral... O zagueiro está aí, é o Moledo, só que o presidente do Panathinaikos não liberou. Mas o que eles querem é esse. Mas vai errar de novo o Internacional em repatriar eu também acho. Moledo. Vai errar de novo, quer dizer, o Internacional está exagerando. Para repatriar o Moledo e gastar o que vai se gastar no Moledo, não liberasse o Paulão. Pode ser? Não, é todo mundo igual ali. Não tem muita diferença. Dá chance pro Klaus. Não tem muita diferença, eles são todos iguais. O diferente é o Cuesta. Mensagem do Sesc e continuamos aqui.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Bom, agora já estão voltando para o passado. Aloysio. Pinga e Aloysio. Pinga e Aloysio foi uma das melhores zagas do Ele jogou no Barcelona. Não, mas por que tu tá te irritando? Tô irritando. Tá falando, lembrando. sabe? Inclusive com essa zaga. Inclusive com essa zaga, o William Andrade teve que arrumar uma lateral esquerda pro Mauro Galvão. Fez amor? Se isso fosse dar mau humor, né? Aí tava roubado todos os dias. Tem que fazer amor, Nelsinho. Hashtag Nelsinho faça amor. Mas o Nelson é a alegria personificada, rapaz. O cara mais alegre dessa bancada. Mas é mesmo. Por isso que eu estranhei o seu tom para com a minha pessoa. Diogo, antes da gente Teve um colocar... amigo que foi no médico, o doutor falou só precisa praticar mais sexo, mais vezes, né? Eu sou doutor, tô em dia, a mulher olhou, só se for na rua, né? Porque lá em casa tá meio... Não tô dizendo que seja o caso, né? Claro. Mas, não, aliás, um aviso, não vá no médico com a sua mulher, cara. Não vá. Eu tô com um problema seríssimo aí de diabetes e outras situações que eu tô tratando. E aí tu vai no médico com a tua mulher, você diz, quer que a esposa entre junto? Não deixa, cara. Porque tudo que tu mente pro médico, a mulher, não é assim. Mentira, tá comendo doce, tá bebendo. Tá bebendo. A minha mulher disse pra minha médica, a doutora Andréa Petraco, só tá bebendo mais que uma Opala que meu pai tinha lá. Perdi toda a moral pro médico. Diogo Rossi, diga aí, Diogo Rossi, antes da gente colocar os gols de Juventude Brasil. Tem um recado aqui do Joel de Cachoeirinha que é pra ti, ó, Rogério. Ele diz assim: Rogério, não consigo te entender. Sim. Com o Zago, tu criticavas quando mudava no intervalo. Agora com o Guto, tu elogiou. Me explica essa. Não, eu não elogiei. Eu critiquei a mudança que o Guto fez. Tá? Porque ele pensou uma maneira, talvez pelo fato do Márcio Goiano ter colocado mais um atacante, não deu certo pelo que o Guto tinha pensado. Mas o que eu gostei é que o Guto se refez. Ele tirou, não digo nem o Diego e o Carlos, porque ali é 6 por meia dúzia. Tá? Mas a mudança que ele fez, ele tirou o Robertson, botou o menino esse para ser mais um volante que precisava, e aí pôde projetar o Juan para jogar com o Diego e quando saiu o gol. Você é contra mexer no intervalo? É o que a gente espera com uma mexida no intervalo. Tem que mexer certo. É que o Zago escalava mal e mexia bem às vezes. Isso não é parâmetro. Quando ele começou a escalar mal e mexer mal, dançou. Não, isso não é parâmetro. Agora, um treinador pode mexer no intervalo. É isso que eu quero saber. Claro. Deve. Pode mexer até antes. Pode mexer antes do intervalo. Não tem problema nenhum. Pode mexer a hora que quiser. O senhor quer meus ovos? Não, senhor. O senhor pode ficar com eles dentro dessa sacolinha, que não é nem um saco. Estou dizendo isso aí. Entra direto no que o Forcolei e fala. Um balãozinho de janelinha, mesmo lance. Olha, no Face, quem está ligado conosco, o Nilson Marcel diz para o Bagé que apostou um café, pode apostar um almoço. O Lídio Volpato pergunta se eu vou comer ou vou debater. Professor Alex, parabéns pelo programa, essa bancada é muito boa. Alessandro Alves Oliveira, muito bom programa. Professor Alex, jogadores do Inter jogam com vontade. Jogaram com vontade ontem. Acho que eles fritaram o Zago. E o que a bancada acha? E o Nelson Cirqueira também está ligado, ele entrou aqui. E está comentando. E está mandando um abraço para ele. Vou mandar um abraço para mim mesmo. Falar em abraço, mandar um abraço para o Marcelo Colucci, que é nosso telespectador assíduo aqui, todos os dias está ligado conosco, encontrei com ele hoje no centro da cidade, e é teu vizinho. Mora na tua rua, diz que vocês são compadres de feira. Companheiro de feira livre. De manhã. Feira do quê? Feira, domingo de manhã tem a feira na frente da Feira Livre. Feira Livre. Tá certo. A mulher manda ele fazer feira, cara. Aproveitar a sessão Maguila, mandar um abraço para o João de Almeida Neto e para a dona Jânia, a esposa do João de Almeida Neto, para o Mota. Ontem eu estive lá na casa do João, lá aproveitando um churrasco. Convite de churrasco a gente nunca nega, né? Claro que não. Então um abraço, João de Almeida Neto. Agora a médica ele me liga, sabendo, viu, comeu churrasco. Ele me liga e diz assim:
Ô, Bagé, tudo bem? É o João de Almeida Neto. Não precisa nem dizer, né, cara? O Zé Aldo também. O Zé Aldo me liga, ele fica 2 minutos conversando. Ah, Bagé, é o Zé Aldo. Não precisa dizer, né, cara? Tem caras que tu reconhece. Não dá pra brincar, que adivinha quem é. Tem como. Um abraço também para o Paulo Araújo. Paulo Araújo, nosso colega, está aposentado hoje, trabalhamos juntos na TV Educativa, muito amigo do Nelson também. O Paulo Araújo hoje esteve nos visitando lá na ASEG, na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. O Araújo, ele foi conhecido pelo prefeito de Cada Café, né, nos anos 80, né? Prefeito de Cada Café. Não pode mexer na mancada, desculpa. Dá um bagunço. O Rogério tem toque, ele fica aqui o tempo inteiro. Daqui a pouco vai tirar o Pavarese do ar, puxando o prefeito ter pegado a café, pegou um avião para São Paulo. E aí o secretário dele, o assessor dele, né, ali, prefeito, senhor, fica tranquilo aí. Não, eu estou nervoso, nunca. Não, calma. Aí quando subiu assim, ele se sentiu mal e ele, eu tenho que vomitar. Ele vomita no saco. Ele pegou, abriu a calça e vomitou. Aí disse, não, prefeito, pelo amor de Deus. Aí, daqui a pouco o prefeito se recuperou daquela, começou, Araújo, por favor, Araújo pra cá, Araújo, me dá um isso, e o cara, né? Aí ele assim, o assessor, esse prefeito está me contando a história, ele já viajou de avião e não... Prefeito, o senhor podia me contar a verdade, eu sou seu assessor pessoal. O que tu está falando dele? Não, o senhor conhece inclusive o pessoal que atende aqui, chama o cara pelo nome. Que nome? Araújo. O senhor está falando do cara Araújo para cá, mas rapaz, tu é muito puro, hein? Mas eu que estou certo? Não, não é Marucho, aqui deve ser Araújo. É para rir. Eu gosto do Bagé, o Bagé... É uma piada para a família. Araújo, isso, era o Araújo aí. João Rossi, fale aí, João. Boa tarde, parabéns ao Guto que catou um meia na base, emprestando à equipe um pouco mais de equilíbrio, já que os diretores desconhecem a formatação de um grupo, se restringindo a alguns nomes. Por que não testam aquele zagueiro que veio do Juventude, o Norberto Cassonati? Klaus. Isso, e o Norberto ainda diz assim, ó, gostaria que o Bagé falasse mais no programa. Para mim, a participação dele é sempre excelente. Aquele é da família. Mais 10 reais. O Cláudio, subindo para 15. Cláudio Castro, da Zona Sul. Boa tarde, ótimo programa. Pergunta para o Bagé, qual o personagem que o Carlos, jogador do Inter, se parece? Um grande abraço, Cláudio Castro, da Zona Sul. Personagem. Não, é que ele deve estar fazendo uma brincadeira que a gente faz lá na rádio por causa da voz do Carlos. Ah, pode ser. Mas aí é pela voz, não pela fisionomia, né? Pelo Facebook ainda. Não, é porque ele tem a voz muito estranha, ele parece o Chewbacca. Lembra do Star Wars? Ah, sim. Que tu não entendia quase nada do que ele falava. Ainda pelo Facebook aqui o José Carlos Melo diz assim, grande abraço para o Rogério, meu amigo. Agora fica a dúvida, qual o Rogério, que é grande. Qual é o nome dele? José Carlos Melo. Bom, para os dois, metade para cada um. O único Rogério dessa bancada é o Amaral. Metade, sério, para vocês? Eu sou o Rogério para o Santander, para o Banrisul, para o chefe, seu Rogério, o senhor tem que passar aqui urgente. O resto eu for colei. Ainda tem aqui participando. Thiago Messa, ele diz assim, ó, baita programa, parabéns da Inter, participando com a gente. Muito bem. Agora, tem duas coisas só para aproveitar o que disse ali o telespectador sobre a descoberta do Juan. Pô, cara, teve que chegar... O que fazia o Odair Hellmann no Internacional? A preparação física não tinha ninguém que tinha enxergado que os caras estavam desgastados. Pô, o que tem de equipamento no Internacional, tem análise de desempenho, tu pega o cara... Qual é o mapa de calor do Bavaresco? O cara tá correndo por aqui, por ali. Tem hoje uma máquina... O mapa de calor, que é a região, se o cara está correndo errado, se não está. O cara passa um scanner, eu não trabalho com isso, mas eu tenho um sobrinho que é fisiologista da seleção paraguaia. Então eu acompanho isso no dia a dia. Eu pergunto, cara, o que tem de diferente para testar? Tio, tem um scanner. No Inter tem isso? Tem. No Grêmio tem isso? Tem. Tem um scanner que é passado, como se fosse um scanner, o nome técnico é outro, que é passado na musculatura do jogador que identifica o ponto que está próximo de estourar, o cara que tem um desgaste um pouco mais elevado. Terminou aquela história só do exame de sangue. Não, hoje o cara faz o exame diretamente no fecho muscular. Mas será que ninguém viu isso no Internacional? Teve que chegar o Guto Ferreira, que não está uma semana, e ele pegou e separou o joio do trigo. Aí esses caras aqui não vão lá. Esses aqui vão. Agora, o Juan, ninguém enxergava o Juan. Sabe, ninguém no Internacional sabia quem era o Juan. Claro, tem que ter calma. O menino entrou bem, mas tem que ter calma com ele. Mas botou o guri para jogar e o guri deu resultado. Será que ninguém enxergava? Como é que tu vai querer que enxergue se eles só enxergam o Sacha, por exemplo,
continuam achando que o Sacha vai ser solução para alguma coisa. Estão repatriando o Rodrigo Moledo, achando que o Rodrigo Moledo vai ser solução para alguma coisa. O próprio Danilo Silva foi repatriado. Repatriado. Quer dizer, como é que tu quer que consigam tecnicamente ter olho clínico para isso, se estão focados ainda nesses jogadores aí? Tá, mas a direção que pensa assim, o que diz o novo treinador? Pelo que você... Ele teve atitude, né? Esse chegou e mudou. É isso que eu ia falar. Pela informação que você está trazendo, ele chegou e... não, peraí, vamos organizar essa bagunça. Então, cada vez mais a gente vai vendo que o Zaga era uma peça de manobra da direção. Vamos lá, ele chegou na quinta... E com desconhecimento, né? Botou o time que estava jogando Sim. no sábado, chegou na quinta, botou o time que estava jogando no sábado, teve aquele rendimento pavoroso, que foi ruim contra o Juventude. Não, teve aquele erro, aquele equívoco de botar o Potker pelo lado esquerdo, e de ter colocado de novo o Sacha. O Sacha tinha entrado contra o Palmeiras e entrou. Foram os dois erros do Guto. Vamos botar uma barbeiragem nisso aí. Foi uma barbeiragem. Botou o cara do lado que ele não joga. Sim. Não pode. Beleza. Bom, vou ter que fazer um choque de gestão. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar quem tá para estourar, quem tá ruim, fica recuperando e vamos botar o time pra mas jogar. aí como é que ele analisa? Como é que ele faz essa análise? Quem é que tá para estourar? Mas é isso que disse o questão técnica. Será que passaram o scanner lá? Tem toda a tecnologia. Porque tu tem a tecnologia à tua disposição. Se passar o scanner no Bavarense, eu sei onde é que ele vai estourar. Os bolsos. É que tem. É que o cara que chega e conhece, ele vai em alguns pontos fundamentais. Eu lembro quando o meu irmão técnico de futebol assumiu o CSA em 2014. O dia que eu estava lá com eles, que eles falaram em percentual de gordura, tinha jogador profissional que não sabia o que era isso. Aí se fez o percentual de gordura dos jogadores, e aí tinha cara com 3 quilos acima. 3 quilos para um jogador de futebol é muita coisa. Mas o Renato falou do Mas por que os outros não faziam? Porque o cara não trabalhava com fisiologista. O cara que chega e conhece do riscado, ele sabe onde ele vai atacar. O que fez o Guto Ferreira? Opa, peraí, quem são os caras que estão jogando há mais tempo? O Wendel está jogando há mais tempo, o D'Alessandro está jogando há mais tempo, o Sacha está voltando de lesão. Ficou todo mundo maravilhado com o Edenilson. Aí ontem eu ouvi até na Rádio Grenal, na hora eu liguei para lá. Eu cornetei a minha também. O Edenilson... Não, mas o Edenilson não tem 36 anos do Alessandro. Que isso, rapaz, não faça isso, querido. O Edenilson jogou os últimos anos da vida dele na Itália. Ele chegou aqui e tem uma outra carga de trabalho. Então tu põe o cara para jogar, ele começa a jogar bem, não quer dizer que ali na frente esse cara não vai arrebentar. Claro. Tu não pode mais fazer no futebol, num grupo de 30 caras, tratar eles do mesmo jeito. Porque cada organismo, tem idade, tem uma série de situações. Parece que ninguém viu isso no Internacional. Agora, o que chegou o Guto? Ele não é mágico, ele foi pelo caminho. Tá, cadê o pessoal lá? Tem uma equipe de 9 pessoas na análise de desempenho do Internacional. A análise de desempenho ela serve para analisar o cara que está fora para ser contratado, mas também o cara que está dentro e o desempenho do cara. É só tu pedir para os caras, vem cá, passa para mim como é que está o Nelson aí. O Guto fez só isso. O Guto pediu relatórios e viu o que estava errado. Por trás aqui nas costas. Tá arrebentado. Positivo, tá sobrevando aí, né? Positivo perde. Boa meio de semana, jogo na televisão, é uma ótima oportunidade para você reunir a turma, né? Mensagem do Zafre. Isso é boa. Café da manhã é ideal para o Bagé, que está com problema diabético. Olhar esse café da manhã. Uma fruta tem açúcar, né? Não, mas a qualidade do Zafra é a qualidade, né? Vai lá. Eu compro os produtos lá. O Grêmio amanhã, sem Jeromel, confirmado, não viajou, né? E o Gastão não viajou também. Quem tem o Gastão? Olha o nome do cara, Jeromel, cara. Que bárbaro. O nome é Pedro, né? Pedro, né? O sobrenome é Jeromel. O sobrenome é Jeromel. É que o Bavarense, quando estava criticando o nome do Inter, eu tenho que dar uma pauladinha, né? Qual é o nome que ele estava criticando? Eu estava falando aí. Qual é o nome que foi? Não lembro. Não lembro que tu. Memória seletiva. Tá quieto, o Bavarense tá comedido, ele tá aqui só esperando o que tu vai fazer com ele. Eu não lembro mesmo. Minha memória de Forcolene, né? Não, falou, deu uma estocadinha aqui, então vamos lá, Jeromel, se quiser nome, mas se é sobrenome, ok.
Achei que era o primeiro nome, daí o cara não Interessa gosta do que filho. joga muito. Hã? Interessa. Já pensou se chamasse Jeromel teu primeiro nome? Olha, já ia ter dado um jeito. Mas o Jeromel, quando chegou aqui, Não, ele eu pagou... falei, agora eu lembrei que eu pagou falei, pelo foi, nome, não né? foi do Inter, foi do jogador do Figueirense, chamado Luigi com D. Ah, sim, Luigi. Que é estranho, Luigi né? com D. Eu acho que Mas o que tem que ser estranho pra ti, cara? Porque o cara o tá lá, Luigi tem o parece nome que o Luigi é melhor que Jeromel. Bom, questão de gosto. Mas eu estou aceitando Jeromel porque é um sobrenome. Aí tudo bem, Jeromel. Luigi com Agora é D. Pedro Jeromel, né? Grande jogador. Grande jogador. Vai muito pela pronúncia, né? O Wendel do Internacional não é com W, E, né? É com O. É com U, é o Wendel mesmo. Mas lembra do capitão da Portuguesa? Era Hollywood. 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 Tá, mas daí Em nós homenagem à cidade. Hollywood. fugimos da análise do Grêmio, que o povo quer ver, né? Não, fica... Ajuda aí. Não, fica... Joga bem. quem? Joga o Thierry? Deve é Thierry e Kahneman. Porque o Wallace Reis, que está de volta, ainda não está à disposição, né? Eu acho que depois ele passa na frente do Thierry. Até por experiência, que ele é mais lá do... espero que ele passe na frente do Bressan. Não, mas eu imagino que sim. Imagino que Tá, mas sim. aquele que o Grêmio comprou, que veio lá do O Grêmio joga contra quem? Bruno Rodrigo? Bruno Rodrigo, não, vai estar no banco. Ele tá tem no que ficar banco. no banco. Mas não Mas seria, o Bruno- não seria o reserva natural do... Não seria o reserva Mas natural Não, porque ele do- joga do- de quarto zagueiro, né? Ele joga, seria o reserva do Kahneman. Do Kahneman. Mas o Thierry é mais zagueiro que ele. Eu Tem também um acho. momento Eu melhor. também acho. Mais alto. Olha, se trabalhar direitinho o Bressan, acho que o Bressan ainda é melhor que o Bruno Rodrigo. Ah, não. Aí... Pá, o Bruno Rodrigo dói. Não, tudo O Bruno Rodrigo, ele... Mas teve uma fase boa no Cruzeiro, né? Mas, Aquele ano mas no depois que o Dedé machucou, aí era ele era Dedé e Léo, a zaga titular Sim. do Cruzeiro. Aí o Dedé machucou, o Léo machucou, aí entrou ele e o Manuel. Mas era um Cruzeiro que era todo fechadinho. Sim. Newton, Lucas Era um Silva, timaço. era um time protegido. Diogo, vamos aos gols do Juventude do Brasil? Vamos ao gol, né? Tá, do, mas do contra quem Juventude. o Grêmio joga? Chapecoense, Grande Chapecoense. E é pelo... líder do campeonato. Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Amanhã, 8 da noite. Copa do Brasil joga quando? Fim do mês. Não final tem do data mês. ainda, E né? Libertadores? Também não? Início do mês de julho. Sorteio dia 14. E essa liga ficou... O que Dia aconteceu? 29 O que fizeram de com a liga? agosto. Tocaram Final de Não agosto, deu né? liga. Não deu liga. Não deu final liga. de agosto. 29 de agosto, Grêmio e Meu Deus do Cruzeiro. céu, Que é a desliga, né? Porque já nasceu morta, né? Agora isso A última que- liga. Essa liga não tem nem o que falar, né? Isso aí tinha que ser transformado num torneio de verão. Sabe, tipo aqueles torneios que tinham das tintas, não sei do que. Faz um torneio Mas de quando verão. começou a subir, nós era assim, antigamente. Porque daí ao invés do Grêmio Internacional marcarem contra o Sindicato dos Atletas, que não muda nada na vida de ninguém, aí joga Ou contra essa... o Tubarão, né? Aí joga a primeira liga. Não, os gols, né? Eles Foram tentaram- dois gols, né? Isso, um do Juventude e outro do Brasil de Pelotas. Eles tentaram copiar, na verdade, a Primeira Liga, o que aconteceu com a Copa do Nordeste. Que a Copa do Nordeste conseguiu vender os direitos, se transformou num campeonato regional de verdade. Só que a Copa do Nordeste não aconteceu da noite para o dia. São 7 ou 8 edições já. Aí que tentou se transformar a Primeira Liga para bater de frente com a CBF, aí não conseguiram Na vender para verdade, a ninguém. Primeira Liga era para ser o Campeonato Brasileiro. Mas não conseguiram vender era para a ideia. ninguém. Aí o que fizeram? Foram lá e bateram na porta da CBF. A CBF ligou para a Rede Globo e conseguiu lá um troquinho, deu 5 milhões, eu acho. Ou seja, como é que tu vai bater? Como é que eu vou brigar com a CBF e depois eu vou pedir o patrocínio da CBF? Você já nasceu morta. Isso já aí- não tem. Isso Os aí caras, é que nem expressão- filho quando briga com o pai, depois pede a mensagem. os caras sentaram à Tudo bem, mesa né, pai? e começaram a discutir quanto que cada um ia É ganhar. pior do que isso. Isso aí a expressão certa é pedir pinico. É passar o Pires. Pedir pinico. É passar o Pires. É verdade. Pedir pinico. Vamos lá, Diogo. Juventude, Vinícius, aos 42 minutos do segundo tempo, fez 1-0. O Juventude está invicto e, E é também líder. é líder da Série B. Líder da Série B, o Juventude. Jogo difícil contra o Criciúma, nevoeiro muito... Não, Criciúma nevoeiro do Luiz baixo. Carlos Vinck. Exatamente. E finalmente o Juventude ganhou do Vinck, né? Porque Eu com ia o Caxias dizer. não ganhava. Foi um gol até meio. Foi um gol de cobrança de escanteio, eu acho. Aí não foi nada, né? Chegou Esse goleiro do a Criciúma é finalizar, muito mas- bom, hein? O Luiz. Mas não foi pênalti. Eu quero Não. de São Caetano, né? É, Esse é O Juninho tá tá no Juventude? Sim, do Novo Hamburgo. E os laterais do Juventude formados no Grêmio. Direito o Tinga e o esquerdo o Bruno Colasso. Até bateu Quem uma é que fez falta o gol no do Beira-Rio. Juventude? Vinícius. Vinícius. Esse veio da onde? Já era do É. Juventude mesmo. Quem é o treinador do Juventude? Gilmar Gilmar Dalpozo. Dalpozo. Gilmar Dalpozo. E o goleiro é o Matheus, que O era do Matheus. Novo Hamburgo, que foi o melhor jogador do Campeonato Gaúcho.
Poxa, então... Matada na bola, hein? Bom, hein? Aí eu achei que foi pênalti. Mas o braço está ao longo do corpo. Não. Aí é pênalti. É o que todo mundo dá esses pênaltis aí, pô. É que o lance é interpretativo, né? Enquanto não for definitivo... Acho que o juiz não deu porque o braço estava quase colado no corpo. Porque agora está se cuidando, a única coisa que se evitou essa história do braço colado no corpo é quando o cara se projeta na bola, né? O carrinho aí caiu, bateu na mão, é pênalti. E teve muita neblina, né? O jogo teve até ameaçado de não sair. Teve bastante iniciativa no jogo, né? Praticamente pelos lances. Vai ter trabalho do Luiz Carlos Vinck, o Criciúma é um time também... Aliás, o que tem de time ruim nessa Série B... Acho que aí é o lance do gol. O Criciúma já ganhou algum ponto? Ele cabeceou sem sair do... Foi lá em cima. Ele deu um tapa pra dentro, né? Ele chega a tocar na bola. Mas a cabeça, tu vê, o cara só se posicionou e... Não toca nada, pega lá em cima. Pegando travessão. O Vinícius, ele é lateral direito, entrou no segundo tempo. Contra o Inter ele foi o titular, porque não podia jogar o time. E o Brasil? Deu fora de casa, gol do Marcinho, jogador do Internacional. Contra o CRB. Aliás, o CRB no ano passado também perdeu para o Brasil lá. O Brasil estava de branco. Uma das poucas vitórias do Brasil no passado foi aí, no Rei Pelé e Maceió. Se não me engano... O Brasil ganhou dos 2 jogos. Não tinha sido a última vitória. Não foi a última, né? Não, foi contra o Bragantino a última vitória fora. Tinha sido contra o Bragantino. CRB é meio filho do Brasil. O Brasil e o Inter dão com o mesmo número de pontos, ou eu estou enganado? Sim, 8 pontos. O Brasil é o 10º, o Inter é o 5º e o Juventude é o líder. O Inter tem que ganhar e dar uma secadinha agora. Mesma pontuação. O Inter pode terminar líder. O Inter, se o Inter ganhar do Náutico, e claro, aí tem que pegar todos os que estão na frente. Por exemplo, o Juventude não pode ganhar. Aí o Inter chegaria aos mesmos 11 do Juventude e teria um saldo melhor. Então o Juventude tem que perder na próxima rodada, o Inter ganhar do Náutico, e aí mais 2 resultados paralelos, é possível que o Inter termine a rodada como líder. E o Náutico que tem 2 pontos só na competição. O goleiro do Brasil ainda é o Eduardo Martini ou o Pitão já assumiu? Ainda é o Eduardo Martini. Pois é, e a transferência será que foi boa para o Pitol? Só para joga a Série B, né? O Caxias não estaria jogando. Mas o Pitol não sabe dizer não para a proposta. Não vê nunca vai pegar o Pitol em casa. Esse lance foi um pouquinho antes do gol, esse lance perdido. Parecido com o gol que o Inter fez. Olha o ataque do Brasil! Pra fora! Quase, Barbaresco. O que você viu aí, Barbaresco, do lado da trave? Você que fica comendo bergamota em vez de trabalhar. Olha aí. O jogo vem vindo. Não deu. Esse goleiro. Agora vai indo. Vem vindo. Goleiro do Brasil do Pelotas meio assustado. Agora vem uma falta aí pro Brasil. Mas teve um colega nosso que perguntou, lá dentro. Olha a cabeçada pra fora. Mas também tá demorando esse gol. Ele tá esperando. Teve um colega nosso que perguntou no meio de uma transmissão de Olimpíada. Agora sim, olha o gol. Olha o gol do Brasil. Tá pintando. Gol! Brasil de Pelotas, na Fena Doce, joga um quindim pra ele lá dentro, é isso aí, ó, vai buscar que é teu, Neymar. Teve um colega nosso em Olimpíada que perguntou se basquete tinha escanteio. Se basquete tem escanteio. Não tem o lance aí, mas no finalzinho o CRB bota uma bola na trave, né? A bola quase. Mas aí, bola, como diz a música do Skank, bola na trave não altera o placar. O CRB saiu ABC ontem. Era Brasil contra Brasil, né? Porque é Clube de Regatas Brasil. Foi boa essa vitória do Brasil. O Brasil precisava, né, de uma vitória nesse momento aí, porque já estava deixando o pessoal assustado, né? Com os outros. A campanha dentro de casa do Brasil não era ruim, viu, Rogério? Incrível. Olha o Bronze, voltou na mão do Martini. Porque ele é meio azarado, Martini. Então ele é meio azarado, ele bate uma roupa legal, ele é meio assustado. A campanha dentro de casa do Brasil não era ruim. É uma campanha regular, boa. O problema do Brasil era os jogos fora. Não, mas o Brasil tinha empatado. Ganhou o jogo, ganhou de 2-0 do Náutico, normal, né? Mas ganhou da Baba. Aí que tá. Ganhou do Náutico. Então, mas é que do Náutico todo mundo tá ganhando. Por isso que não é tão boa assim a campanha, porque ele aproveitou o que estava à disposição dele. Acho que empatou com o Londrina. Mas o empate com o Goiás lá foi um resultado bom. Sim, lá sim, com certeza. Não é fácil empatar com o Goiás. Para times do Sul, que sempre é complicado.
Eu uma vez fui repórter na antiga Rádio Progresso e eu estava num jogo de várzea lá em Borreuter. E aí, realmente, eu era o cara que estava comendo bergamota. Lá na trave. Aí o narrador... Te chamaram, tu te engasgou. Anselmo de Francesca, já ouviu falar dessa criatura? Forcolém, o que você viu aí, Forcolém? Olha, eu estou comendo bergamota. Eu entrei com um personagem alemão, não sabia o que falar. Eu estou comendo bergamota, o Forcolém foi ali no banheiro. E o comentarista, não me lembro o nome dele, mandou me botar na rua. Mas nós temos um áudio eu só não lembro qual foi a cidade. O narrador, ele narra todo o gol, né? E aí, o gol de quem? Mais um gol dele, Bavaresco. Aí fica aquele silêncio. O Bavaresco não entrou, né? Ele disse, então na sequência, Bavaresco. Aí jogou pro comentarista. Aí daqui a pouco o cara olha lá de cima do narrador e enxergou o Bavaresco lá embaixo. Aí disse, Bavaresco, e o lance do gol? Que pintura de gol, Bavaresco. Bavaresco. Mas então foi por isso que eu vi essa comemoração toda. Eu fui pegar um pastel ali. No ar, cara. No ar. Não tinha nada patrocinada. Então foi isso. Eu vi mesmo a comemoração e dizendo assim com uma naturalidade. Agora me lembrou, tem que perguntar pro Darcy Filho terça-feira uma história, se não me engano foi em São Paulo, no Pacaembu, que ele saiu e o Claudião ficou ouvindo os comentários. E aí alguém chamou, não sei se o comentarista, e aí o Claudião, não sei se pessoa que estava fora do ar, acho que foi o Claudião. E aí abriu o microfone e deu recado. Ele foi ali dar uma andinha e já voltou. Acho que ele era gago, né? O Claudião gago, né? Edita ao vivo, né? Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, o Esporte Sesc Praticar Faz Bem realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon Sesc Circuito Nacional e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação ISO 9001-2008. Saiba mais em sesc-rs.com.br/Esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Diogo, mais alguém participando conosco? Sim, o Everton de São Gabriel, até que enfim o Inter jogou com o espírito de Série B. Um abração a todos. Participa com a gente também o William Pamediani. Esse programa é uma febre, muito bom. Um abraço a todos, o William mandando. Participa também o Marcelo Caju, Bagé, o Thierry é mais zagueiro disparado que o Grêmio tem na reserva. Manda o Marcelo Caju pra gente. O Lucas, participando com a gente, diz assim: no meu tempo de zagueiro, atacante que subia mais que eu podia até cabecear, mas sem direção porque eu desequilibrava na subida. O cara sem cometer falta, isto faz falta ao Ortiz, ele disse, é o Lucas participando com a gente. O Ortiz nem jogou antes. Mas nenhum dos zagueiros do Internacional tem essa característica. Né? Não, a bola entrou, é isso que eu disse. Não é defendendo o Ortiz, é que a bola continua entrando do mesmo jeito. Nem o próprio Vitor Cuesta tem essa característica de imposição física. Não, o gol que ele faz, ele cabeceia sozinho, ele sobe um agilete. E no lance aquele bonito do que o cara entra driblando todo mundo, ele ficou sentado. Mas tem zagueiros que têm uma facilidade maior para cabecear na área do adversário. Aquele que a gente convencionou falar, perigo nas duas áreas. O próprio Paulão, que a gente fez referência aqui. O Paulão cabeceava melhor na área do adversário do que na sua própria área. O Paulão era um zagueiro ofensivo. Lembra? O drible da Vaca contra o Corinthians, o gol de bicicleta contra o Goiás. Eu estava colado na trave na época, repórter, ainda para ver um gol de bicicleta. E foi uma bicicleta perfeita do Paulão. Foi contra o Goiás? Contra o Goiás. Não, eu estava ali, nunca tinha saído. Gol do Goiás em cima do Renan. Aí, finalzinho do jogo, o Renan sai, a bola na mão do Renan. E a bola bateu e caiu. E entraram e fizeram. Não lembro quem era o centroavante que entrou e fez. Não lembro. O Renan tá no Goiás ainda. Tá, mas ele não é titular, tá no banco. Tá no banco. Forcolê, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. O que o senhor vai trazer a semana que vem para comer aqui na bancada? Eu tenho mais 4 ovos. Não pergunta, que ele responde. 4, eu só vi 2. Eu tô na dieta do ovo. Como é que o senhor tem 4 ovos se eu só vi 2 aí na sexta? Eu vou te mostrar os 2. Não, ele só enxergou 2. Ele só tá enxergando 2. Quer pegar meus ovos? Só dá para enxergar 2. Sei. Ele só tá enxergando 2. Estão no saco. Aqui, ó. O saquinho que eu trouxe aqui.
Nossa trilha já foi pro ar aí, quer dizer que temos que ir embora, né? É sempre assim. Tu tá acostumado com isso, né? Aí começa a subir as letrinhas. Eu já vou começar a almoçar, porque eu não vou ficar perdendo tempo, eu já só dei fora aí. Obrigado pela audiência. O ex-zagueiro do Inter, Paulão. Obrigado pela audiência, voltamos amanhã, 13h. Com 25 anos de experiência no mercado moveleiro de Gramado, a Difrison projeta seus móveis personalizados com estilo marcante, design e tecnologia avançada. Com loja e fábrica em Gramado, a Difrison sempre buscou atualização e inovação, tornando-se referência em criar espaços únicos para todo o Brasil. Difrison, viver bem com estilo. Fone